Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Essa é a nossa 14ª live, nosso 14º Papo Bikeando. Hoje a gente vai... Tudo bem, Ana Paula? Boa noite. Boa noite aí, pessoal que está nos assistindo. Hoje a gente vai conversar com Murilo do Instituto Aro 60, um instituto incrível lá de São Paulo, que não vamos falar, não vamos dar nenhuma palhinha, vamos deixar ele falar. O instituto que participou, né, da nossa formação do curso Bike Negócio, o curso que a gente realizou em Queimados, né? Foi até através desse curso que a gente existe hoje, né? A gente agradece bastante. E hoje a gente conseguimos agendar aí com ele para a gente trocar uma ideia. Deixa eu ver se consigo aqui localizar ele para convidar ele aqui. Enquanto ele não chega. Dialogando por aí. E aí, meu camarada, a gente vai marcar a nossa, hein? Não esqueci não, hein? E hoje esperamos que seja um papo bem cicloativista, né? O Aro 60 participa ali de várias campanhas, várias ações lá em São Paulo. E quem sabe aí alguém aqui no Rio consiga se inspirar e se espelhar aí nas ações que eles fazem lá em São Paulo. Vamos ver se ele aparece aqui para a gente convidar ele. Só um segundo. E aí, Fabrício, beleza? Boa noite. Deve estar chegando aí, vamos guardar mais um pouco. E aí, como é que vocês estão? Como é que está esse momento de pandemia aí? Fala pra gente, fala aí, meu camarada. Fala pra gente como é que vocês estão aí nesse momento de pandemia.
Só aguardando aí nosso convidado entrar. E aí, Fabrício, como é que tá a hospedagem? Como é que tá os treinamentos? É isso aí, se preparando que qualquer hora dessa aí as provas vão ser liberadas, né? Então tem que estar preparado, né? Deixa eu ver se ele entrou aqui. É, isso aí, logo logo os campeonatos vão estar aí também com todos os cuidados. Deve estar retornando aos poucos, né? Então já tem que estar se preparando para poder aí já tá quando liberar já está preparado, né? Não esperar liberar para se preparar. Deixa eu ver se que ele entrou aqui. Nada ainda, mas a gente vamos tocando aqui então. Já é a nossa 14ª, né? Quarta-feira, infelizmente, a gente convidou um camarada que vai ser um papo muito legal sobre construção bioecológica, que é ciclista, cicloturista, porém teve problema com o celular, né? Teve os contratempos, não conseguiu aí arrumar um celular para a gente fazer nossa live. Eu tentei convidar o professor do curso lá, opa, nosso amigo aqui anda entrando. Deixa eu convidar ele aqui. Só esperando ele aceitar. Só estou te aguardando, Murilo. Salve, fala meu camarada. Fala, Ricardo. Tudo bem, meu? Tudo tranquilo? Cara, acabou de dar uma zebra aqui no meu esporte. Tá me vendo aí, legal? Tá me Tô vendo. ouvindo? Qualquer coisa, Ih, tô... você pega uma caneca e bota o copo dentro, que estabiliza legal. E ele dá uma inclinação. Dá para dar um copo, alguma coisa? Dá para improvisar. Sim, a gente, né, da bike tá sempre improvisando. Com certeza. Então, boa E noite aí, para o peraí, deixa eu pessoal que baixar aqui um entrou. pouquinho. Um amigo aí, Rodrigo, que escreveu. Assim fica melhor. E aí, tá me vendo? Tô vendo, tranquilo. Esposa aí dando a moral aí nos coraçãozinhos. E meu camarada, como é que tá São Paulo? Legal. Tudo bem, meu. Hoje foi um dia bonito aqui, né? Tive Aqui no Rio que também. curtir de dentro de casa, né? Eu Que tô, a gente não saiu, não. eu tô indo, rapaz, nessa pandemia eu já atingi os 500 km de pedalados. Eu tô indo dar um suporte ao meu pai que está recluso, né? Todo sábado e domingo praticamente, dá 35 km. E ontem à noite eu fui fazer uma doação de máscaras aqui pela Bikeando e deu mais ou Legal. menos 20, deu uns 15 km a mais do que eu faço, né? Então, só de ontem para hoje deu 85. E eu estava muito tempo parado. Então, a É. pandemia deu um. Pô, te mandar o link do KM Solidário. Já Tá. deixar o convite aí também para quem está assistindo a gente. O perfil é KM Solidário aí no Instagram e é um aplicativo que converte sua pedalada através de publicidade que eles recebem em doação para ONGs. Uma delas é o Aro 60, mas vocês podem escolher outras. E funciona no rolo também. Ah, tá. Então, Show de quando você bola. for pedalar, legal, meu. Mas é isso, né? Acho que se precisar sair, que a gente saia de bike, né? Isso, o
o meu registro no Strava, ele tá como pedal por necessidade, né? Porque a gente está vendo muita gente pedalando por lazer, porém, se tomar todos os cuidados, né, não tem problema nenhum. Tá mantendo o corpo ativo, né? Para também não adoecer na cabeça, né? Tem muita gente aí com problemas de psicológico, né? Tá reclusa aí, né? Sim. Então, dá uma pedalada, dá para dar Se precisa. Mas aí de máscara, tomar com todos os certeza. cuidados, né? Para Isso sair, aí. para voltar, a gente. As orientações, né? Limpar bem a bicicleta, tal. Isso, é. Importante. A minha esposa até pega no meu pé aqui, ó. Chega em casa, joga uma água com cloro nas rodas, depois dá uma enxaguada lá e depois que eu guardo na Legal. parte de trás, né? Aí toda vez Sim. que eu uso, faço essa manobra toda. Mas aí, meu camarada, a Faz gente parte. agradece aqui, por você ter aceitado o nosso convite. Essa pandemia, ela deu um estalo para a gente colocar a cara, né? Perder um pouco da vergonha, se mostrar por trás da marca, né? Porque a marca, na verdade, é uma pessoa, que no caso sou eu, é a minha personalidade através da marca. E eu já estava me segurando, e foi até uma curiosidade. Eu fiz uma entrevista de emprego pelo Zoom, e eu falei, já que eu fiz a entrevista, a live vai rolar espontaneamente, né? Aí já estamos na 14ª. Eu tentei conversar com o Guilherme, né, como eu tinha conversado com você, mas acho que ele teve que viajar, e eu remarquei agora para quarta-feira de novo. Vamos ver se eu consigo falar com ele. Também para extrair um pouquinho da experiência dele, né? Legal, legal demais. 14ª, hein? Parabéns, meu. Valeu. Acho Décima que quarta, pode acho que é falar. isso, né? A gente está tendo que sair um pouco do comodismo, né? Das redes Isso. sociais. E é uma forma também da gente compensar as distâncias, né? Que tá todo mundo muito isolado também. Então, é bom estar conversando e estar trocando com alguém. Com você Assim, dentro da eu, Bikeando. eu falei para muita gente, né, para pegar essa primeira experiência da pessoal que teve o convite, né, para pegar essa primeira experiência e usar em prol da empresa, né, que eu estou conversando agora, meu foco é ciclistas empreendedores ou empreendedores ciclistas, né, quem empreende dentro do ciclismo e é ciclista, ou quem é ciclista e empreende em outras áreas, né, porque hoje Legal. as lives estão dando uma visibilidade muito grande. Fica gravado, né? As Sim. pessoas podem assistir. A gente joga no canal a gente joga no canal do YouTube, fica lá, vai ficar direto, né? O pessoal pode assistir depois, né? Ah, legal. Vai pro YouTube depois. Vai pro YouTube. Manda, Isso aí, manda o link pra gente divulgar. Que a gente pode divulga deixar, lá pelo ar. pode deixar que a gente manda assim. Então, meu camarada, fala aí um pouco sobre você, da onde você é. Vamos começar Legal. nosso papo bikeando aí. Bora lá. Deixar já o convite aí, boa noite, né? Deixar o convite para quem quiser conhecer mais o trabalho do Aro 60. Quem tiver pergunta, pode mandar à vontade. O Aro 60 está nas redes sociais AROMEIAZERO, esse palavrão todo. E, bom, eu sou um dos fundadores. A gente fundou o Aro em 2011. E aí, contando um pouquinho da minha história de trás para frente. Eu fundei o Aro, eu tinha acabado de voltar de uma experiência em Portugal, morei lá há 1 ano e meio. Fui contratado por uma ONG para iniciar o projeto lá, abrir o escritório. E lá eu voltei a pedalar. Voltei a usar a bicicleta na cidade. Uhum. Um pouco antes eu tinha começado tinha voltado a pedalar aqui em São Paulo, em 2009. E aí, até 2009, época de faculdade, e antes, um pouco no colégio, eu perdi o contato com a bike, né? A bicicleta foi sempre muito presente na minha vida na infância, adolescência. Eu pedalava em São Paulo, ia muito para o interior. Tem uma cidade aqui no interior que chama Botucatu, e a gente fazia muita mountain bike por lá. Mas depois, o que eu mais tive contato assim para conhecer a cidade, eu morava na zona norte aqui de São Paulo, no bairro do Limão, nasci lá.
e tive muito contato com skate. Então, o skate é uma coisa que eu vejo muita similaridade com o olhar hoje que eu tenho com a bicicleta, e admiro muito o skate, a cultura do skate, um tanto de rebeldia, inconformismo vem daí. E foi Uhum. muito importante porque era uma forma de conhecer a cidade. Então a gente saiu um grupo de amigos lá da Zona Norte e ia andar de skate na Paulista, no Pacaembu, na Ladeira da Morte. Então era um jeito também de estar circulando pela cidade. E é isso, tenho um irmão, o Fábio, sou irmão mais velho, meu pai e minha mãe me deram muita força aí para eu conseguir fazer o aro, acreditam muito, até hoje estão sempre vendo as entrevistas, então... Uhum. E também através da bicicleta eu conheci a Aninha, né, que é minha esposa, a gente está casado, também dá muita força, Legal, e é legal. isso. Eu tô tentando agora, depois da a crise, infelizmente, me afetou bastante, né? Eu estava tentando trazer minha esposa para a gente pedalar junto, a crise veio, então eu não consegui montar minha segunda bicicleta. E agora, por incrível que pareça, na pandemia também consegui fazer serviços por fora, e esses serviços por fora estão me dando ali o recurso que eu estou precisando para montar e para estar trazendo ela para dentro do ciclismo. Ciclismo que eu estou falando é aquelas pedaladas, aqueles passeios, né? Porque ela também leva meus filhos para a escola de bicicleta, né? Eles também, Hum, a família toda aqui de bicicleta. legal. A gente até fala, né, que a gente não tem carro, né? Que se quiser carro, a gente precisar, a gente aluga, né? Que é os aplicativos de carro e eu uso a bicicleta praticamente para tudo, né? Que legal. Então, cara, A gente tem o mesmo esquema aqui. fala pra gente aí o Só que que a que gente é não tem o... filho, né, mas é o mesmo esquema. A gente tem um casal aqui, o Eric e a Isabela. Um casal aqui também que a bicicleta, meu filho mesmo, ele foi num evento comigo acho que se eu não me engano ele tinha uns 3 anos, foi num evento comigo lá no Aterro, pequenininho, ele pediu, o tempo tava, tinha 5 aqui, tinha 5 anos, tava o tempo chuvoso, ele veio com a roupinha dele, deixa eu ir, eu falei, caraca, como é que... Vambora, peguei o trem, dá mais ou menos 90 km de trem, né? Aí chegamos lá já mais no meio do evento ali, mas a gente entrou no pelotão e tal. Foi muito legal. Até hoje eu guardo essa foto dele lá que eu tirei no pelotão. E eu falo que meu maior companheiro de pedal é ele, né? Que no tempo chuvoso falou para mim que ia e foi, botou a cara lá e pedalou comigo nesse Ah, evento. legal, mano. Tem que já, né? E eu Ciclista não é também feito de açúcar. pretendo também colocar ele para pedalar forte comigo, né? Ele gosta, minha filha também gosta pra caramba. E Ah, legal, né, meu? Tem que apoiar, assim, as isso mulheres na aí, isso aí. bicicleta. Quanto mais, ainda é muito machista, né? É. Então tem que ter mais diversidade, sim. Legal, né? Então, meu camarada, conta pra gente Parabéns. aí o que é o Instituto Aro 60. Tira essa curiosidade O pra Aro, gente aí. o Aro 60 é uma ONG. Na verdade, a gente tem um certificado de OCIP, que é de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, que é uma certificação do Ministério da Justiça que dá para algumas organizações sem fins lucrativos. Então, a gente fundou em 2011, eu e mais 3 amigos, o Cadu, o André e o Fábio. E o Cadu Ronca ainda é aí diretor comigo, parceirão, de poucas e boas, muitas e boas, na verdade, nesses aí 9 anos. A gente também tocou o Bike Café de 2013 a 2018 e o Aro 60 como eu disse, né, uma organização sem fins lucrativos. A gente é ainda assim uma ONG profissionalizada, então hoje Uhum. a gente tem uma equipe aí de 7 pessoas que trabalham, cada uma carga horária diferente, ou prestador de serviço, para o projeto. E nesse desafio da sustentabilidade financeira e de fomentar o uso da bicicleta. Então, a gente atua muito por projetos com patrocínio, né, de empresas e também
com geração de renda própria, né? Com fontes de recursos que a gente mesmo cria. Uhum. Então, a gente começou o Aro fazendo almoço na casa do Cadu, com os amigos convidados para arrecadar o dinheiro e botando muito dinheiro no nosso bolso, né? Então, tempo, a gente investiu e ainda investe, né? O que a Uhum. gente... Mas a gente pode ter essa dedicação integral aí, os dois juntos desde 2014. De 2013, 2011 a 2014 foi bastante experimentação. Eu tive que voltar a trabalhar, trabalhei no Projeto Casulo, que é uma organização aqui do Real Parque, foi uma super Uhum. experiência. E depois a gente voltou a trabalhar, depois eu voltei a trabalhar no Aro 60, o Cadu junto, a gente alugou uma sala, e aí assim que a gente pôde ter os dois um tempo de dedicação integral, as coisas decolaram. Mas é bem difícil, né? Você ter uma É, organização no Brasil não é com mole. certeza. Qualquer tipo de coisa, né? É. Você já me respondeu essa pergunta, né? Mas eu vou fazer de novo até para o pessoal saber, né? O que que significa a palavra, ou a palavra, né? Aro 60? Então, o Aro 60 ela é uma homenagem nossa às penny farthings, que são essas bicicletas aqui, ó. Tem até um desenho aqui. Tô vendo, tô E é vendo. a que tem essa rodona na frente, uma rodinha atrás. E essa roda aqui da frente tem 60 polegadas, alguns modelos. E é uma época também que as bicicletas estavam, né, de muita experimentação. Esse tipo de modelo de bicicleta, né, sem a corrente, sem nenhuma transmissão. E também a gente precisava fechar o nome. Já estava muito tarde, eu lembro que era assim, mais de 1 da manhã, tava os quatro aí que eu falei, pensando no nome, porque ao mesmo tempo a gente já tinha uma ideia de fazer uma ação, que era o Pedala Zezinho. Então o Aro teve uma fase aí, tem ainda, né, no DNA, muito de fazer e depois divulgar, depois analisar, e a gente tem agora estudado mais e organizado a metodologia. Então a gente queria fechar o nome mesmo e pensamos no Aro 60. Agora, a gente usa mais o Aro, né? O Aro 60 é o nome completo. Depois que pega Uhum. intimidade, aí pode chamar de Aro e tá ótimo. É, beleza. E hoje, vocês, quais são os projetos que vocês estão tocando hoje? Hoje a gente está com... Ano passado, a gente passou por um período de muito planejamento. A gente pôde investir em contratar uma consultoria que chama Move Social e desenhamos aí quase um semestre inteiro a nossa teoria de mudança. E tem até um artigo da UCB que eu escrevi, foi publicado semana passada, e fala a teoria de mudança é um plano para justificar como as organizações querem mudar ou gerar o impacto que elas pretendem, vamos dizer assim, de forma bem simples. Uhum. E aí o nosso impacto, então, desenhando isso, a gente acredita que na hora 60 a gente quer reduzir as desigualdades sociais e criar cidades mais verdes, mais resilientes. A gente faz isso através dos nossos projetos. E aí, os nossos projetos, a gente construiu, reveu, vamos dizer assim, né? A gente teve que realinhar olhando para esses impactos. Então, a gente olha principalmente, né, dentre um monte de ação que a gente já fez, e tem muita tentação em fazer, porque eu acho que isso é uma das coisas legais da bicicleta, é o Rodinha Zero, que é voltado para o ensino de a crianças a pedalar sem rodinha, e aí também com uma pretensão de criar políticas públicas para as crianças usarem a bicicleta dentro e fora da escola. O Bike Art, que é um festival de arte, um projeto que busca também formações, que oferece formações para a gente discutir o uso do espaço público, da rua, e o Viver de Bike, que é um projeto de empreendedorismo e geração de renda. Esses três são os principais projetos. Além desses, a gente também faz projetos especiais e de voluntariado com empresas que querem usar a bicicleta como solução dos seus desafios como negócio. Então,
A gente atua por articulações, educação, festivais, e tudo isso estava super bem desenhado até a pandemia. E aí a gente fez uma reflexão. Primeiro, né, tá todo mundo em casa, a gente tem esse privilégio de poder trabalhar em casa, de ter os empregos ainda, né, sem esquecer desse desgoverno que a gente está vivendo no Brasil, federal, e o impacto maior ainda que isso gera nas cidades e na nossa vida, e o ar a gente está conseguindo trabalhar de casa. E aí os projetos a gente não subdividiu, mas a gente repensou em ações emergenciais e ações para recuperação. E então, dentro do Viver de Bike, a gente está correndo para ir para uma plataforma de comunicação digital e de ensino à distância. O Bike Art também, a gente vai fazer 2 lives em agosto. E o Rodinha Zero está parado. A gente vai retomar agora em agosto para as conversas com as escolas. E todos os projetos de voluntariado aí também estão suspensos. Então, a gente a gente repensou muito do que a gente fazia, mas é bom porque quando você tem uma teoria da mudança, você tem um planejamento bem construído, você pode respirar fundo e confiar no que foi planejado. Então, a gente quer mudar, a gente precisou muita coisa, mas a gente não quer mudar tudo. Assim, vamos trabalhar com moto, por exemplo, porque bicicleta... e a gente tem essa sorte não, né? Mas a bicicleta, mais uma vez, a gente está certo, né? Provando aí o quanto a bicicleta é importante nesses momentos de crise, por ser algo muito resiliente, barato, acessível, não poluente. Isso, e tudo mais que a gente acredita, né? Com certeza. Eu vi, eu acompanhei algumas lives da Cicloexperiência, né? E eu achei muito interessante, né? Toda aquela união, todas as pessoas de vários estados, né? Fazendo aquele bate-papo ali. E a pandemia ela nos mostrou que a internet ela pode aproximar, né? Porque pode ter outros bate-papos sem a necessidade de ser presencial, né? Pode ter mais vezes, né? Usando a internet, né? E eu achei muito interessante também o que vocês fizeram, né? Hoje, o projeto que vocês, a campanha, né, que vocês estão fazendo em relação aos entregadores, né? Sobre a questão de ser justo, né? E foi assim, uma coisa que me pegou de surpresa, né? Porque a gente vê na televisão aplicativos fazendo uma propaganda que, na verdade, não é a realidade, né? É uma realidade totalmente falsa, né? E eu gostaria também que você falasse um pouco dessas campanhas que vocês estão promovendo. Legal, meu. Então, Ricardo, a gente, quando começou a pandemia, ainda em março, lançou uma pesquisa para entender melhor como que está a realidade dos entregadores pela internet mesmo. E também a gente formatou um projeto e foi atrás de parceiros para colocar uma ação na rua. Ao mesmo tempo, a gente começou a olhar e pesquisar bastante, retomar algumas coisas que a gente já tinha, né, de isso, né? Ações de emergência e ações para recuperação. E aí, na emergência, a gente pensou no Pedal contra o Corona, que foi uma ação que a gente fez com a boia da Caloi em junho, uma quinzena de junho. A gente distribuiu 370 kits de máscaras e álcool em gel, revisou bicicletas dos entregadores e a gente saiu com algumas informações, porque para ter acesso às revisões, eles precisavam agendar através de um formulário que a gente criou. E além disso, a gente também fez uma rodada de conversa com entregadores e entregadoras, não só de São Paulo, mas também de fora de São Paulo. A Natália, que é coordenadora do Viver de Bike, fez aí 6 horas de conversa. E aí, juntando essas duas pesquisas, a gente tem alguns dados. Então, para 70% a renda caiu
Então, uma grande maioria, a renda está ainda mais difícil depois da pandemia, e 18% não sabem se teve uma diminuição. Então, você também tem esse agravante que às vezes as pessoas estão trabalhando e nem sabem quanto ganham. Foi muito do É, que a gente abordou também no Bike Negócio aquela vez, né? Que era isso, é. abordado disso, né? De como você calcula, que é normal, né? Isso não é só do recorte. Agora, a gente viu o aumento, né? Uma valorização, acho que isso que você falou é verdade, na mídia, tanto por falar, né, desse impacto negativo que está tendo os aplicativos, e a gente é pelo diálogo, a gente tem contato, né, tem tentado fazer reunião com os aplicativos aí, que pode ser revertido. Então a gente acha que é um modelo aperfeiçoável. Então a ideia de um aplicativo de entregas, ele é legal, mas ele precisa ser revisto, ele precisa ser justo. Então a gente também pensou em maneiras, e a gente sempre fala isso, e sempre falou nos cursos, para além do aplicativo, o que você pode trabalhar com ciclologística, porque a ciclologística como um todo é incrível. Sim, sim. O aplicativo é uma das formas, mas a ideia, né? Aí a gente vai chovendo molhado e ficar falando bem da bicicleta, mas você É, sabe o quanto é acessível, o isso, quanto é poderosa. Então, ao mesmo tempo, a gente tem uma motorização muito grande, né? A gente vive numa sociedade, isso que você falou, as propagandas no geral, elas são muito, às vezes, longe do que a gente tem na realidade. Então, a gente começou a querer olhar não só para os entregadores, mas para quem contrata, vendo que também tem muito restaurante insatisfeito com os aplicativos, com a política deles, né, de pontuação, e às vezes derruba aquele restaurante numa data X. E aí o Rogério, ele é um ex-aluno do Viver de Bike, ele tem uma bicicletaria Central Bikes lá no Brooklyn, vou dar um abraço lá para ele. E ele vende bicicletas e aluga bicicletas que sobram do Aro 60 como uma forma de gerar renda para os dois. Então é um ganha-ganha. E ele começou a alugar bicicleta para os comércios da região, porque eles fecharam, mas ainda assim eles não queriam deixar de vender. E comprar uma bike, às vezes tem esse problema da manutenção, ninguém sabe mexer direito, aquela coisa. E aí a gente foi conversar com essa turma. E o Rogério, que é da Central Park, e o Rogério Viduedo, que é nosso assessor de imprensa, foi para a rua também conversar e emprestou uma bike dele para um vizinho, que tem uma hamburgueria. Então a gente viu por aí que você pode usar a bicicleta como uma forma fácil e acessível. Então o Paulo, lá de Manaus, do Pedala Manaus, também, um abração para ele, ele está fazendo uma experiência por lá também com os parceiros nossos que estão hackeando esse esquema de, às vezes, com o telefone, com o WhatsApp, você poder fazer a ligação e ter o seu próprio cadastro. E aí foi, acho que tem duas falas legais. Então, duas questões. Uma foi de quem, usando a bicicleta com ou sem aplicativo, não precisou mandar ninguém embora, porque usou o garçom ou a garçonete para pedalar, porque não precisa de carta, e também não é nada muito perigoso que você vai ficar preocupado. E a outra coisa foi da pessoa receber a entrega de bike e achar mais simpático, achar mais legal, mais silencioso. Aí toma, oh, que legal, pô, você que era o que me atendia lá na hamburgueria, você tá chegando aqui? Pois é, então. Aí a gente lançou o Delivery Justo, que é uma página, né? Se você for aro60.org.br/delivery justo, tem orientações para quem quer fazer entrega de bicicleta e ter o próprio restaurante ou o próprio negócio, porque é isso, Ricardo, a gente está falando para o restaurante, mas pode ser para sua confecção, pode ser para sua gráfica rápida, para farmácia, Sempre mecânica, enfim, um monte de coisa. Exatamente. E aí lá vocês podem se cadastrar, quem estiver aí acompanhando, quiser divulgar. E a gente está fazendo uma base de dados para fazer esse match. Então a gente está encaminhando pessoas que oferecem serviço de entrega, seja pessoa física, coletivos, empresas também se cadastraram, seja você pequena empresária, quem tem uma pequena empresa aí,
ou uma grande também quer receber o contato de alguém, a gente faz o match. A gente ainda está fazendo isso de forma experimental, acreditando que dá para, aí, através desses novos acordos, gerar novas formas de trabalhar com bike. Entendi. Você chegou até a mandar o link para mim e a gente deixa aí o nosso. Precisar de qualquer coisa da gente aqui para questão de pesquisa, a gente está aqui de braços abertos aí para poder ajudar. Inclusive, eu lidero um grupo de ciclismo e eu estou fazendo até uma pesquisa também internamente, né? Porque a gente já tem 5 anos de grupo e esse grupo ele tem uma personalidade de não ser um grupo de bairro. São várias pessoas que participam até de outros grupos. E a gente estava tentando entender e viu que mais ou menos 50% do pessoal não pedalam, não estão pedalando e não pedalam, mas estão ali participando. E a gente está querendo levar os nossos passeios, a gente quer iniciar mais ou menos com uma vez por mês, mas levar os nossos passeios para os locais onde eles moram, para tentar entender melhor ainda, para poder incentivar melhor ainda, né? Porque eles estão ali participando do nosso grupo do WhatsApp, mas tem gente que eu nem conheço. E eu quero conhecer esse pessoal. Sim. E assim, durante esses pedais que eu estou fazendo no final de semana, depois que acabar essa pandemia, eu vou querer botar em prática uma coisa que eu quero há muito tempo, né? Que é poder ir de bicicleta uma vez para o meu trabalho. Hoje eu trabalho numa distância de 70 quilômetros, mais ou menos, da minha casa. Eu posso ir de trem, posso ir pela Avenida Brasil. E eu estou pretendendo fazer. Para mim vai ser um experimento, na verdade, né? De ser um desafio de poder ir para o trabalho morando a 70 quilômetros de distância. Eu vou ir uma vez pela estrada e vou ir uma vez de trem, né? Depois do horário dá para ir de trem, aí faz um pernoite lá perto no centro para depois ir trabalhar. Vou fazer uma experiência, foi uma coisa que não saiu da minha cabeça, acabar essa pandemia para fazer esses experimentos, né? E tirar ideias novas daí, né? Eu falo assim, É uma hoje... cicloviagem. Isso, uma mini cicloviagem, É né? uma cicloviagem. É uma Isso aí. cicloviagem, pô. E assim, como a gente fala de trabalhar com o que a gente gosta, né? Hoje o Bikeando ele nos proporciona, né, fazer pesquisa de mercado indo em evento, né? Participando de evento. Eu achei muito legal você ter ideias em eventos, né? Você conseguir enxergar a necessidade, né, das pessoas nos eventos. E para mim é muito prazeroso, né? Trabalhar, fazer pesquisas, né? Pedalando, na verdade. Sim. É muito gratificante. E essa pandemia, Murilo, afetou mais ou menos assim, em quantos por cento a rotina de vocês? 150%, eu acho, né? Porque ela mudou tudo no sentido de planos que foram cancelados ou foram adiados, né? O que a gente conseguiu até agora foi manter toda a equipe, porque também era o que estava previsto, né, nos projetos, nos contratos. Agora a gente tem algumas mudanças, mas já estavam previstas. E também acho que a gente tem olhado muito para como a equipe, né, cuidar um do outro. A gente tem que acolher, né? Cada dia é um dia, cada semana é de um jeito, os humores. Isso, A esse é o gente grande. mesmo, né? Acorda cada dia de um jeito. Agora, por um lado, eu fiz duas contratações, o Aro, e eu conduzi, foi muito interessante aquilo que você estava falando. A gente já tinha um planejamento de ampliar o departamento, que a gente chama, né, que antes era duas pessoas, eu e o Rogério, que é assessor de imprensa, e a gente contratou mais duas, que é a Marina, que cuida de editais e captação de bike usada e produtos, e a Natália Passafaro, que cuida de redes sociais, site, AdWords e tal. As O Murilo entrevistas, a deu uma. contratação, receber na equipe, foi tudo online.
Então, e tá indo tudo bem. A Marina de Recife acabou de Pô, voltar para legal. lá para ficar ficar Família. com a família. Uhum. Então, impactou bastante, mas a gente também está tentando se reinventar e manter a saúde mental de todo mundo. Então, a gente fez um plano agora de reuniões que tem o café da tarde com o microfone aberto, tem um happy hour que a gente marcou, a quinzenal, tem uma reunião quinzenal de alinhamento geral, com todo mundo falando dos projetos, o que está rolando ou não. E como é uma equipe muito dedicada e todo mundo se dá muito bem, a gente também está com muita saudade, né, de se encontrar. Então a gente não. Isso aí a gente também sentiu muito porque o convívio tinha acabado de mudar de escritório, que foi para uma sala no centro de São Paulo, ali na Brigadeiro Luiz Antônio. E o convívio que a gente tinha no escritório ajudava muito ao trabalho, no trabalho ele fluir. Então era aquilo, né, de tomar um café, ou às vezes almoçar junto, ou ficar ali num papo mais informal, que você já falava de outras coisas, alinhava umas ideias, e todo mundo tinha esse funcionamento. Então, eu acho que é isso que você falou, né? A gente, pô, tem dia que eu tô trabalhando até mais, porque você emenda uma live na outra e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente fica muito angustiado, né, com tudo que está acontecendo. É, com certeza. Então, dá uma sensação de. Porque o que a gente fazia, o que a gente gosta de fazer é isso: é aglomeração em espaço público Isso, é. e tudo errado, né? E juntar para dar aula, tudo errado nesse momento, né? Que a gente tem que ter o distanciamento e tal. Então a gente fica com muita saudade, aquele exercício muito angustiante, né? De será que daquela futurologia, né? Ah, então em agosto dá para fazer um festival, setembro a gente está de volta, vai ter eleição, não vai, aí todo esse clima político também que a gente está vivendo que tem muita incerteza, né? Eu É, acho que isso mexe com a cabeça de cada um e a gente tem que acolher e tentar sempre, né, manter o carinho e o respeito e o bom humor também, né? Quando dá, o mau humor também. com Então, certeza. Tem esse problema tem que também. saber acolher tudo isso, é. Então, mudou bastante, mudou bastante. Eu também estou indo para 4 meses que eu ainda trabalho de carteira assinada e praticamente você acaba, assim, parece que você já trabalha de home office. Eu me sinto trabalhando de home office para a empresa. De repente, se eu vinha a trabalhar dessa forma, porque é uma tendência que já acontece, já tem 2 anos, mas eles ainda não se adaptaram de ter Uhum. contratos que trabalham sem base, né? Você é acionado de casa, mas pode ser que isso seja acelerado, né? E essa pandemia está servindo para a gente ter esse longo treinamento, né, de trabalhar de casa, né? Ser produtivo de casa. Então, É, Murilo, é algo que a gente tem que aprender, né? Trabalhar e estudar de casa, né? Que é o isso, desafio. E nem todo mundo tem acesso, tudo mais. isso, tem esse problema. Então, Murilo, fala para a gente aí, de repente, quem tá nos assistindo, quem vai nos assistir, está buscando essa informação ou se interessa também pelo cicloativismo, né? Explica para a gente, assim, em poucas palavras, o que é um instituto, o que é uma ONG, e qual sugestão você daria aonde buscar para pessoas que queiram se informar melhor para poder estar abrindo a sua própria ONG, seu instituto? Legal. Boa pergunta. Então, o instituto é isso, ele é algo. Tem até mais uma teoria de legislação que é instituto, que é fundação. A gente acaba usando, né, a ONG como apelidos para designar associações, organizações que não têm ideia do lucro. Mas hoje você tem um campo muito grande de negócio social, startups também, que estão no que muita gente chama de negócios de impacto.
ou o terceiro setor. Então você tem o ativismo, que é em organizações sem fins lucrativos, organizações na cidade em que você mora, que já fazem esse trabalho, então é importante também conhecer. E tem uma questão muito importante que o não governamental, que a gente tanta fala, ou não ter uma organização, não exime do trabalho junto ao poder público e aí como cidadão, né? Não adianta só a gente votar a cada 4 anos, a cada 2 anos e deixar de mão aí largado. A gente tem que participar das reuniões, dos planos diretores. A mobilidade é muito discutida e tem se procurado cada vez mais mecanismos de abrir. Se você acha que e aí estudar muito, acho que vale a pena assim também procurar cursos sobre gestão de organização, ser voluntário em outras organizações é muito importante antes de montar uma própria organização. E aí ser voluntário não uma vez por ano, é ser voluntário recorrente, ter um compromisso para entender a fundo qual o funcionamento, as dores e as delícias disso. Entender que uma organização, apesar de ser voluntária, né, ela também pode ter salários e é algo que também, aí tendo salários, tem muita responsabilidade. Alguém sempre vai ter algo para, né, o CPF, para constituir um CNPJ, você tem impostos, você tem taxas, então tem um custo. A gente procurou já montar, porque a gente já vinha de outras conversas, então acho que é legal quem quiser refletir bem ou procurar fazer ações. E hoje é uma das iniciativas que o Aro puxa, quer puxar, o Itaú é parceirão nosso, já fez editais em conjunto, que através de coletivos você consegue fazer projetos e iniciativas de mudança. Então experimentar antes, para ver se o que você precisa realmente é uma organização ou se dependendo do que você quer fazer, um arranjo entre amigos, entre amigas, entre vizinhos, já possibilita fazer o que você quer. Então, a Amani é um instituto bom, ele é um instituto multinacional, uma organização multinacional, uma empresa social, vamos dizer assim, e ela dá cursos e tem bolsas também. É a Amani como se fosse Armani, mas sem o R. E vale a pena procurar porque eles têm cursos e vídeos que falam sobre isso. O que te move a querer como pessoa? Ou qual mudança, de que forma que você pode fazer? Às vezes, você pode abrir um instituto, uma ONG, e ter uma dedicação que você achar interessante. Ou se você tem uma empresa, ou você é gerente, é uma gerente, você pode ter também muitas iniciativas dentro da própria empresa que são mínimas, de bom senso, ou mais progressistas, para ter impactos mais fortes. Então, eu também tenho acompanhado e acho muito interessante os negócios, né, sociais. Essa outra maneira também de gerar impacto e ter mais diversidade, né, também. Entendi. Depois que eu fiz o curso, né, pelo Bike Negócio pelo Itaú, pela agência Besouro, eu moro perto de uma ciclovia de mais ou menos 25 quilômetros, e uma boa ciclovia porque ela fica do lado da linha do trem. Então você não tem corte de carro, né? Só tem a passarela, né? E eu tenho muita vontade pelo bikeando. A palavra bikeando foi de forma genérica do bike anjo, né? Eu tenho muita vontade de retribuir o que eu ganhei pelo Itaú e pela agência Besouro. E assistindo a ciclo experiência, né? Me veio uma ideia de retribuir, de repente, colocando um pedal sonoro aqui pelo menos uma vez por mês nessa ciclovia, para poder estimular as pessoas aqui do bairro para poder usar mais essa ciclovia, né? Que é uma ciclovia assim, muito usada por pessoas que caminham e pessoas que correm,
mas a gente não vê assim pessoas famílias explorando com bicicleta, né? Eu tenho muita vontade de retribuir. E de repente esse papo com você seja o caminho que de repente eu estava buscando, né? Essa informação que eu estava buscando, entender melhor de como a gente pode. Eu estava até tentando já marcar um dia para poder mandar uma mensagem para o Pedal Sonoro, para de repente ver um apoio deles ali só para usar o nome, né? Nada querer copiar, mas só para usar o nome deles, para poder botar ali uma caixinha de som na bicicleta, marcar lá um evento no Facebook e fazer um passeiozinho uma vez por mês, para ver se consigo estimular mais gente a pedalar nessa ciclovia. Que é uma ideia que surgiu minha antes da Bikeando, né? Essa ideia veio bem antes da Bikeando. Mas vamos ver, vamos ver. É legal. Você é isso. As iniciativas, o que eu gosto, eu tenho aprendido no Aro, na verdade, que é importante tudo que a gente faz, muito do que a gente faz, né? Não tudo, mas você sabe também da importância da pesquisa, né? Eu aprendi isso muito, minha formação lá atrás com marketing, então a pesquisa de marketing é muito importante. Mas para ativismo e essas ações, ouvir e avaliar também. Então faz o passeio, não pensa muito não, dá um toque lá no Luiz e bota na rua. E aí, uma coisa que, você também o que a gente, e a bicicleta ganha isso, né, que você falou, gosto de fazer pesquisas de bike, porque a bike cria uma proximidade olho no olho ali, muito legal. Então, vê com o morador, com quem está ali na rua, próximo da ciclovia, a minha sugestão, e que eu quero ir também nesse passeio quando você fizer, o que tá achando? Por que você não tá vindo? O que você veio? O que é legal? Foi a música? Ou é outra coisa? Enfim, os festivais são muito bacanas e é isso. A convivência na ciclovia com quem está caminhando e correndo, andando de skate, tudo também é importante, porque são nossos irmãos e irmãs aí de mobilidade ativa, né? Muito importante respeitar essa turma. Aí falando aqui, né, entre nós, ciclistas e quem está ouvindo, não apavorar, não assobiar, porque a gente não gosta quando o carro faz isso com a gente. Então, se a pessoa está ali pedalando, está ali correndo ou caminhando, falta espaço para ela também. Falta uma calçada legal, falta mais árvore. Então, tem um pouco de paciência, um pouco mais devagar, curtindo, né, o caminho. Mas é isso, cara. Acho que é legal, sim, fazer isso como uma forma de contribuir, chamando a galera que mora ali perto, conversando com eles. Muito importante isso, às vezes, passar uma semana antes, deixar um folhetinho ali, igual você chegar no quintal do outro, né? Então, apesar de a gente gostar, às vezes é isso, a música, às vezes, puxa, tem gente que não gosta da música A, não gosta da música B, não gosta da música C, não gosta da música... Mas passa lá, mas deixa o convite, vai lá, entendeu? Mobiliza, porque eu acho que é uma ideia muito legal. Festa, música na rua, essas coisas são formas lúdicas de convidar as pessoas para usar a bicicleta. É muito importante, né? A cultura é muito importante. Sim, sim. Como você falou da parte de marketing, né? Eu quero botar um dos propósitos da Bikeando, que tem a personalidade incentivadora em prática. Eu não quero ter os meus propósitos só no papel. Eu quero que os meus propósitos sejam colocados em prática, né? Legal. Murilo, então estamos chegando aqui na nona pergunta, né? E quase já encerrando, né? Gostaria que você passasse aí uma mensagem positiva para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir depois, para passar esse momento aí que a gente está enfrentando, já estamos indo para 4 meses, né? Então, o pessoal aí que está conseguindo lidar bem com a pandemia já passou no teste psicológico, né? Porque ficar 4 meses recluso aí, aprender coisas novas, driblar essas adversidades, né? Não é mole, né? Então, bom, de mensagem e agradecimento, né? Acho que parabéns pelo que você tem falado, pelo que você tem feito. Acho que pra gente é muito legal no Aro 60 quando a gente participa dos projetos igual o Bike Negócio, cria e bota para rodar, porque
um dos nossos objetivos é criar uma nova mentalidade de empresas de bicicleta aí, né? Uma nova mentalidade nas empresas de bicicleta, uma nova geração de empresas de bicicleta com uma nova mentalidade. Então é muito gostoso poder participar, e é legal, né? Você vê que tá 14 lives, a gente no ar fez 3 penando lá, então acho que fica sempre esse recado aí da civirologia. E eu acho que é isso. A gente está vivendo um momento muito difícil, é uma crise muito grande. A gente no Brasil tem uma crise humanitária, uma crise econômica, uma crise política. Então, acho que a gente tem que se cuidar, tem que dosar aí também o quanto a gente mergulha nas notícias e no pessimismo e se manter informado também, mas também procurar aí outras coisas para fazer. Quem puder, fique em casa, coisa não está vencida, não tem cidade querendo reabrir e acho que também ficar em casa, eu acho que é difícil, não é mole, não é férias, né, alguma coisa assim, mas acho que é importante. E quem precisa sair, né, que a gente sabe o quanto de pessoas se não sair não come, não paga conta e é difícil. Então procura tomar cuidado, não vai nesse papinho de que é só uma gripezinha, porque não é sério. E então, eu acho que o importante é se cuidar. E aí é isso, assim, se precisar sair de bicicleta, acho que se alguém tá na dúvida aí, querendo começar a pedalar e tem a necessidade, precisa se deslocar, pode ser uma opção interessante. E aquilo que a gente falou no começo, né? Para quem tá na fissura, segure aí, fique em casa, procura fazer algum exercício funcional, vai fazer polichinelo e se mexer também, que é importante. Então, estava lendo aí algumas dicas assim de pessoas que vivem muito em confinamento, astronauta, cara de submarino, então é importante fazer esses exercícios em casa mesmo, não precisa sair tanto assim. Mas eu acho que é muita coisa, né, meu? Então, é isso. Se cuidem, fiquem em casa e se precisar sair, saia de máscara, faça todos os protocolos, limpe bem a bicicleta para quem sai de bicicleta. E siga o Aro 60 nas redes, que a gente está com bastante dicas, abrindo cursos. Vamos ter o Festival Bike Art para ajudar na nossa saúde mental aí, com arte, bicicleta. E é isso, Ricardo. E parabéns, viu, meu? Queria saber aí também do teu lado, mano. Então, Qual que é teu... a gente está com... Qual que é teu recado? Qual que é teu aprendizado aí da bikeando e tudo mais agora? É isso que eu ia falar para você. A 10ª pergunta a gente deixa, a gente faz, inverte o papel, né? Aqui na Bikeando, né? Assim, pode formular essa pergunta, pode mandar para a gente. Acho que a gente está com quase um minutinho ali. Mas faz uma pergunta para a gente aí. O minuto vai cair ou a gente continua? Não, o minuto vai cair, mas se cair a gente volta. Não tem problema nenhum, porque depois a gente junta os vídeos e publica lá no YouTube. Mas é isso, Ricardo, me diz o que você está achando, né, pessoalmente, e com a Bikeando e quais as expectativas para o futuro. Então, eu estava fazendo um treinamento de personalidade de marca agora no final do ano, né? E uma das situações que eu vi foi a gente parou, na verdade, toda a nossa venda. A gente teve uma experiência muito negativa com os Correios, né? Os Correios estavam atendendo as pessoas com problema de regularização de CPF, então a gente viu que estava se expondo muito, né? Então a gente parou todas as nossas vendas, até o nosso site estava fora do ar. E um dos ensinamentos dessa parte de posicionamento de marca seria aumentar o nosso ponto de contato com o público. Ó, daqui a pouco ele vai derrubar a gente. A gente volta, mas a gente volta. A gente volta. É o intervalo, gente, para ir no banheiro, tomar uma água. Deixa ele derrubar aqui, eu vou reformular a pergunta aqui.
Sim. Em 10 Você segundos. estava trabalhando com os Correios? Vocês estavam despachando os produtos pelos Correios, é isso? Estava indo pelos correios de bicicleta. No final do ano, né? Através do curso de posicionamento de marca que eu estava fazendo, ele estava vendo as possibilidades de a gente se aproximar do público, né? De ter o ponto de contato, de ter pontos de contato com o público, que seria através das lives. Aí através daquela experiência da entrevista de emprego, né? Eu falei, pô, vou ter que perder esse medo. Entendeu? Aí, como eu não tive uma experiência legal nos Correios, que as minhas vendas iam ficar ali meia morna e tal, eu falei, pô, não vale a pena eu ficar indo nos Correios, eu estava indo de bicicleta, né? Não vale a pena eu ficar expondo a minha família, eu estar indo ali vender e entregar os produtos para pessoas perto, né? Não é interessante, eu não queria isso, né? Então a gente aproveitou que o nosso site estava fora, a gente teve um problema de hospedagem, né? Então a gente falou, já que o site está fora, a situação não está legal, vamos parar as vendas. Como eu trabalho de carteira assinada ainda, né? Falei, eu vou parar as vendas completamente. Aí a gente parou as vendas, né? E as lives vieram para aproximar a gente com o público. E assim, ela foi se remodelando, né? A gente tinha uma ideia de conhecer os grupos de ciclismo. Acabou que a nossa primeira live foi com um líder de grupo, né? Mas depois eu vi que também isso era muito, muito vago, né? Eu falei, a conversa com o líder de grupo pode ficar mais para frente. Mas a ideia agora é conversar com pessoas que empreendem com ciclismo, para poder tentar ajudar. E de uma forma ou de outra também estou me ajudando, né? E a coisa foi tão interessante, porque essas perguntas que o pessoal está fazendo no final, para mim é um feedback muito interessante. Eu estou conseguindo ter novas ideias com as perguntas, né, com as respostas. Inclusive, uma pergunta que um colega meu fez foi sobre o que a gente poderia incentivar na parte de mobilidade. Me veio a ideia de, como eu tinha conversado com você, a questão do aplicativo, né? Tinha um aplicativo colaborativo feito por ciclistas, né? Com feedbacks de ciclistas. E a gente já estou buscando, já estou buscando informações de como a gente consegue, como a gente vai poder chegar a esse aplicativo. Legal. Tem um amigo lá que já está me direcionando a parte de um desenvolvedor lá, para poder estar dando os primeiros passos. E as expectativas que a gente tem, a gente, assim, não ficamos frustrados. Eu tinha 3 produtos para ser lançados e tinha fechado uma parceria para ajudar um atleta. Então, os produtos foram guardados ali na geladeira. A parceria ela chegou a ser iniciada, né? Foi bem no início da pandemia. A gente modificou um pouco a forma da parceria, a gente ia doar. Ele mesmo criou esse método para arrecadar dinheiro, captando produtos, né, com parceiros e promover sorteios, né? Mas a gente pensou um pouco melhor. A gente foi até de uma marca também de moda bike que eu peguei esse gancho, né? A gente modifiquei um pouco esse método de parceria. A gente vai fazer uma linha exclusiva para ele, de repente de boné, de repente de camisa. Eu acho que assim a gente vai conseguir ajudar melhor ele, né? De reverter uma parte para ele, no caso. E assim, por tudo que eu tô vendo, por tudo que eu tô assistindo, né? Eu acho que a minha expectativa é que assim, a bicicleta ela vai mudar muita coisa. Muitos paradigmas vão ser mudados. Muita coisa. Porém, o meu maior medo é que isso não seja apoiado, né? De uma tal forma que tudo que está se fazendo agora na pandemia se perca, né? Porque as pessoas vão querer dirigir mais,
vão querer sair, vão querer andar de carro igual os malucos, vão querer usar mais motos, e todos os espaços vazios, as ciclovias mais vazias que os ciclistas estão tendo assim, oportunidade de estar pedalando com mais segurança, estradas mais vazias, que de repente se torne uma coisa para a gente tomar cuidado, né? Quando isso tudo acabar. Né? Pode ser que seja uma expectativa legal, mas aí é uma frustração ali, de repente, bem imediata. Né? Eu acho que a gente eu fico muito nesses dois polos. Eu acho que, ao mesmo tempo, eu tenho muito otimismo pelo que você vê no mundo, o que está acontecendo com a bicicleta, e as pessoas também. Pessoas estão comprando Uhum. bicicleta porque, se tem que trabalhar, preferem ir pedalando. Ao mesmo tempo, isso que você falou é verdade. O poder público, e conversando com a Clarice Link no nossa live, lá no Raios da Hora ao Vivo, ela falou uma coisa que é verdade. Poucas cidades inventaram coisas novas durante a pandemia. Elas seguiram fazendo o que já estavam. Então, as cidades que já eram favoráveis às bicicletas foram lá e fizeram as ciclovias temporárias e tal. Uhum. Muito no Brasil, não é ainda a bicicleta não está ainda favorável. Então, em São Paulo mesmo, a prefeitura não tem feito nada. Ela está seguindo o que foi planejado, que já ficou 3 anos sem fazer nada, para fazer agora nos últimos 6 meses. Então, a pífia a ação. Não está nem mandando multa para casa das pessoas dizendo que tem um problema técnico, mas daria para fazer isso com tecnologia facilmente. Então, pessoas estão fazendo infração, está tendo mais acidente, é isso que você falou, já está acontecendo o retrocesso. Retrocesso? E a gente toda hora pedindo ciclovia de trabalho para o trabalhador ir voltar de bicicleta, aproveitar que tem menos carros, aumentar a fiscalização, mandar a multa no ato. Agora é a hora de fazer uma hackathon para a galera receber a multa no celular e tal. Então, eu oscilo muito. É isso que você falou. O que eu acho que a gente tem que... Aí é aquela hora de respirar fundo, a gente optou por trabalhar com bicicleta, que tem muita oportunidade, mas muito desafio. Então, e ainda mais quando você trabalha com instituto, e você lida com mil outras questões, né? A questão racial, questão de gênero, ainda que eu seja não esteja, né, nesse grupo, eu totalmente me compactuo, e no ar a gente também divide muito essas dores. Então é complicado isso pra gente, ver o que acontece de fato. Agora, ao mesmo tempo é tão legal você imaginar o que dá para acontecer, e tem uma coisa que a Falzone tem falado muito, e a gente também tem acompanhado, a recessão vai ser muito feia, né? Já tá feia e a coisa vai ficar pior, então a gente vai precisar de união e tudo mais. E aí talvez as pessoas tenham que optar pela bicicleta na marra. Então é É. isso, né? Já tem algumas pessoas acordando para isso, já está começando a se organizar para usar mais a bicicleta, porque a gente vai precisar economizar, vai estar mais difícil mesmo de ganhar o dinheiro e tal. E eu acho que isso vai ajudar as pessoas a... Isso é uma coisa, é outra questão da saúde, né? Então, quem está hoje no grupo de risco é quem tem doenças muito de acordo com o estilo de vida, né? Que é diabético, que também tem pressão Atenção, alta e é. tal. Isso. Então acho que isso tomara que seja revisto. Mas eu acho que a gente tem essa responsabilidade, né? A gente está vivendo isso agora. Não dá para ficar só. Isso resumindo, né? Então o que você disse é verdade. Não dá para esperar o governo. Eles não vão fazer É. nada. Não dá. Principalmente o federal tá essa bagunça e o ministro do Meio Ambiente quer passar com a boiada. Os estaduais já não estavam aquelas coisas para favorar a bicicleta. Agora, esse ano tem eleição, né, das cidades e de vereadores, que é, na maioria das cidades, quem faz ou não o plano cicloviário, as ciclovias, que fiscaliza o trânsito. Então, é um ano de se articular, ficar com bastante... Esqueci de falar aquela hora, da UCB, União dos Ciclistas do Brasil, que é a organização que coordena, representa, às vezes é isso,
dependendo do que você quer fazer, ao invés de abrir uma organização, fortalecer o trabalho da UCB na sua cidade é um super trabalho, porque eles têm material para cobrar, por exemplo, se na sua cidade... esse gancho dele. Se na sua cidade tem, por exemplo, plano diretor, os planos diretores é o que manda no planejamento da cidade de como ela vai ser feita, quanto de espaço vai ter para bicicleta, para pedestre, para o carro, de onde sai esse dinheiro. Então, ano que vem, esse ano nas eleições, é muito importante ficar de olho nisso, e ano que vem seguir essa cobrança, porque esse ano vai ter a mudança das prefeituras. Então, quem não fez nada nas ciclovias, agora a hora de cobrar e mudar. E conseguir, na medida do possível, o compromisso dos candidatos para ter um governo mais adepto da bicicleta, que queira promovê-la como esporte, como política de infraestrutura para as escolas. Ciclovia é só uma das coisas que dá para fazer. É fundamental, é muito importante, mas você pode fazer passeio ciclístico, você pode fazer pista de BMX, provas, promover o cicloturismo, e tudo de alguma forma vai trazer um benefício para a cidade. Com certeza. Tem o DJ aqui, Paul, sou adepto ao cross desde a minha adolescência, mais for fã. Sou DJ e amo a bicicleta, mas como a cultura de bike também é desvalorizada aqui, falta apoio. É uma coisa que eu ia até emendar depois da sua fala, né? Hoje eu fiz um caminho inverso ao que eu faço na minha rotina, né? E eu vi assim, o governo anterior, né, do que está hoje aqui no Rio, né? Eles fizeram as pistas do BRT, as pistas com ciclovias, né? Mas o que eu vi hoje foi uma situação totalmente... Tá tudo largado, sem manutenção. E tem uma pista que eu peguei que, assim, eu tive que vir muito devagar, porque é uma pista que já estava, assim, já é historicamente bem degradada. Mas, assim, o meu olhar foi assim, é uma pista que tem uma calçada muito ampla, que assim, muito ampla, e tem muito comércio de um lado e de outro. E assim, eu fiquei pensando, esses comerciantes poderiam se juntar, ir no poder público, daria para criar ciclovias, assim, é tão amplo que daria para criar ciclovias de um lado e de outro, botar uma mão de um lado, uma mão do outro, e todo mundo ganhar com isso. Ia melhorar bastante ali aquela região, ia melhorar bastante ali o comércio deles, porque o principal benefício seria a questão da poeira, né? Porque as ruas que desaguam ali na estrada sempre trazem terras, né? E teria que também ter infraestruturas nas ruas que desaguam ali. E eu fiquei pensando assim, como eu te falei por mensagem, né? Eu comecei a olhar com outros olhos a questão do cicloativismo, né? E a marca hoje, Bikeando, também quer contribuir assim, da forma que a gente conseguir para também essa questão do cicloativismo ali, para levantar a bandeira, né? Mas a gente está vendo um retrocesso assim, tremendo em relação do que foi feito aqui no Rio em termos de conservação, né? Tá tudo largado. Finalmente no Rio aqui, você vê Zona Sul como um modelo, né, no caso, e outros, a Zona Oeste aqui, Zona Norte, uma coisa mais afastada, que tem menos investimento. Mas não deixa de ter ciclista, né? Não deixa de ter ciclista. Inclusive... Não, pelo contrário, né? Tem ciclistas e toda... Inclusive, assim, eu ontem, até por acaso, eu assisti a live não, foi o vídeo que a Falzone fez com o Carlos, né? E eu estou tentando até entrar em contato com ele para agradecer em forma de live, que foi até ele que levou aquele curso para lá, para Queimados. E me surpreendeu também aquele dia que a gente foi lá nos bicicletários lá, que ele mostrou pra gente, né? A quantidade de bicicletário
os ciclos, né? A quantidade que tinha, eu falei, pô, aonde eu moro só tem um da Supervia e tem outro lá particular, um ou outro lá. Ele falou, pô, aqui tem 15, né? Foi uma coisa muito surpreendente aquele dia, naquela visitação que a gente fez lá. Me surpreendeu Foi. bastante. É aquilo, né? É como a bicicleta tem esse potencial de geração de renda, inclusive onde falta infraestrutura, porque aquele monte de bicicletário, aqueles microempreendimentos, eles só existem porque não tem o bicicletário público, né? Então, Já. como a população usa muito, é isso que você falou, né? Falta infraestrutura, principalmente na zona norte, oeste aí do Rio. A gente. É isso, é importante cobrar e acompanhar esse planejamento, né? Então, por exemplo, e tem uma coisa que a gente aprendeu fazendo os projetos, né? O bike art tem muito a ver com fechamento de via para o carro e abertura para as pessoas e outros projetos. Abaixo-assinado é uma coisa que o político ainda ouve, porque é muito diferente você chegar lá com um CNPJ, e aí pode ser uma organização, bicho, é um CNPJ só, ou um RG só. Agora, se você chega com mais de 100 numa folha, ou se você vem com um pedido, o bicicletário do Largo da Batata, ele surgiu de uma mulher que fez um abaixo-assinado que não é ciclista. Só que ela fez um abaixo-assinado porque ela via que ali no Largo da Batata ficava um monte de bicicleta parada nos lugares tudo errado e dava um monte de treta. Então, a Bicicletando, ou o Ricardo, seja quem for, pode... aí é esse trabalho de articulação. Então, qual que é a associação comercial desse lugar que você viu? Por que, sabe, você consegue ir numa reunião dessa ou parar lá um dia e conversar, ver desses comerciantes quem pedala, e Uhum. puxar essa articulação, porque é isso, não vai ser feito pelo governo e os comerciantes também não vão fazer, porque eles estão pensando em outra coisa e a bicicleta é uma novidade ainda. É nossa responsabilidade ir lá falar sobre isso, falar o beabá, porque quer louvar vários nãos, porque é resistência, não, não preciso, isso aí é despesa e tal. E porque não vai ser feito pelo governo, o governo ainda está 50 anos atrás e voltando mais ainda o que você falou, mas tem técnicos legais sim, então tem que achar dentro da prefeitura, dentro da escola pública, dentro da subprefeitura que a gente tem aqui, né, prefeitura regional, quem que é a favor de bike, nos associações comerciais, de quem que é a favor também da bicicleta, e com esse argumento pensar em ações práticas que também tragam um benefício para essa galera. Então, buscar informações, tem pesquisas, por exemplo, esses comerciantes. Essa rua que você falou, por exemplo, é no Rio de Janeiro ou é alguma. É Baixada Fluminense? Não, é Que aqui é a no Rio. calçadona? Aí no Rio. Aqui no Rio. Aqui Então é no isso. Rio. Qual que é, às vezes, ver qual CB, se já tem algum grupo de ciclista ou não. Então, dá para a gente pensar nisso junto, mas o lance é esse. É muito infelizmente não dá para contar com o poder público por si só fomentando a bicicleta, porque é uma agenda que ainda está entrando, mas não muito. E quando entra é isso. Até nos lugares mais privilegiados que tem estrutura, a estrutura está longe do ideal, e nas outras não tem ninguém às vezes falando. Então, ser uma voz, puxar esse debate onde não tem, também é legal. E esse momento, né, voltando ao que você falou, de estar revendo um pouco si mesmo e a própria marca, acho que aumentar esse engajamento e de quem está querendo falar sobre isso, então, os ativistas que atuam na região, que querem melhorar ali a infraestrutura, vocês aí né, Bikeando vai ter um retorno depois tanto de marca por ter apoiado, como também aumento de consumidores e de pessoas que pedalam. Então, Entendi. suportar o advocacy, né, essa palavra do lobby do bem, né, que é o advocacy, que é fazer esse lobby de ficar falando para quem é da prefeitura, do poder público. Ou esse exemplo que você deu é muito importante no Brasil, a articulação com o comerciante, com as associações comerciais. Infelizmente,
Algumas entraram num papo aí de partidarização das ciclovias, porque o governo anterior era A e agora é B, e eu não concordo. E a bicicleta é ótima. Tem um material que eu deixo aqui até, que a Ciclocidade aqui de São Paulo fez, que é o Manual da Bicicleta e o Comércio. E aí ela tem um monte de informações por que a bicicleta é bom para o seu comércio, como você fazer isso lá na internet. Então, são coisas que ajudam, às vezes, no discurso inflamado, na discussão, a pousar a bola e falar, mas lá em São Francisco, diz que 70% dos consumidores preferem usar bicicleta. Ah, mas lá nos Estados Unidos, tudo bem, mas o marketing dos Estados Unidos você também usa aqui. O marketing Isso aí. é global, né? Enfim, então não dá para fazer essa seleção. Às vezes, você sacrificar uma vaga de carro do seu estacionamento, do seu supermercado, naquela mesma vaga cabem 10 bicicletas. E vai ter 10 vezes mais consumidores no mesmo espaço. Com São certeza. coisas que cada pessoa tem um argumento diferente, né? E aí a gente tem que pensar em como mobilizá-las. Murilo, a gente tem uma pergunta aqui, na verdade, a gente tem uma para cada um, né? O Bonzolândia aqui, se eu não me engano, ele é um artista plástico ali de Santa Teresa. Eu conheci ele se eu não me engano, não sei se é filho dele, é sobrinho dele. Eles participam do Roteiros de Bike. E inclusive, eu conheci ele através do Maurício do GNT, que eu e minha esposa aqui, a gente adora a decoração, né? A gente fica assistindo ali o programa do Maurício, e ele até Decora? Isso, decora. Ele até deu um dos presentezinhos dele, um dos artesanatos que ele fez, e eu segui ele lá, e quando eu fui ver, não sei se ele é pai, tio, de um ciclista que eu participo até de um grupo aqui chamado Roteiras de Bike. Então, vou perguntar ele aqui, eu vou responder ele aqui. A Bikeando é uma moda bike de forma representativa, né? E esse Me Veste, na verdade, ele é um termo que eu uso, né? Poderia ser Use Bikeando, mas eu quis fazer um pouco diferente, Bikeando Me Veste. E aí nós somos uma moda bike representativa com a essência da imagem da bicicleta, né? A gente quer proporcionar a imagem da bicicleta em todos os produtos que a gente desenvolve. E a palavra bikeando, né, ela significa para a gente continuidade. Inclusive, a nossa bicicletinha aqui, ela tem as rodas em formato de infinito. A palavra bikeando quer dizer continuidade, né? Sempre girar. E eu vou passar a palavra aí pro Murilo aí para responder o que é o Aro 60. Opa, o Aro 60 é uma brincadeira que a gente fez com essas bicicletinhas aqui, ó. Chamam Benefartings. Isso aqui foi uma obra, aliás, uma gravura de um amigo nosso, Heraldo Cândido. E aí a gente explicou para ele a história do nome. Então essas bicicletas, elas têm a roda da frente pode ter 60 polegadas. E aí a gente fez esse trava-língua aí, que é o Aro 60, tudo junto. Um nome difícil de falar, dá um trabalho às vezes. O pessoal gringo assim não consegue dizer a palavra. É engraçado. Enrola a língua, é um trava-língua, a gente brinca, né? Mas aí já fica o convite para a galera seguir. É AROMEIEZRO no Face, no Instagram, no site, Twitter, LinkedIn, YouTube. E a gente tem um WhatsApp também, tá para lançar aí, a gente quer fazer uma campanha maior. Você não tá no Strava? Mas é isso, também, meu. Não tá no Strava, no Strava não? No Strava é isso. Isso eu vou precisar da tua ajuda mais, a gente divulgar o app solidário, o KM Solidário, que é esse aplicativo para quem pedala, para quem corre. Ele é linkável com o Strava, então é super legal. Você não precisa deixar de usar o Strava. Você pode fazer o plugin lá. E aí, além de você ter o quanto você tem pedalado e tudo mais, que é super legal,
o programa gera renda para as ONGs. Então você doa seu quilômetro para o Aro 60 sem colocar dinheiro no bolso, a mão no bolso. Dinheiro no bolso vem para o Aro 60, mas você não precisa pôr a mão no bolso porque ele tem lá um programinha que os KMs são solidários. Então os KMs viram real. Pode contar comigo, já me sinto Coloca aí no embaixador seu, aqui. pô. Isso, Já coloca me lá no sinto seu, depois me conta como é que foi, quando você estiver pedalando. já me sinto embaixador aqui do Rio, já. Pode deixar que eu vou espalhar aqui pro pessoal aqui. Sincronizar lá para Legal. poder ajudar vocês aí. E funciona se no tem rolo também, viu? Para quem tá pedalando no rolo, também dá para linkar pelo Strava e vai do mesmo jeito. Vamos ver se tem mais alguém aqui para fazer uma pergunta. Essa, na verdade, é a parte 2 da live, né? A gente encerrou uma live de 1 hora e tivemos que emendar a segunda aqui para poder fazer a resposta da pergunta do Aro 60. Se alguém tiver mais alguma pergunta, né? Vamos aguardar para ver se... E, inclusive, eu vou lá visitar o Bozolândia lá. Quero conhecer lá de perto lá. E saber se ele tem também artesanatos lá de bicicleta. E se tiver, com certeza é um cliente aí que indo lá em Santa Teresa buscar lá. Se não tiver, vai ter que fazer um para mim. Eu achei assim, peço até perdão para ele. Eu achei acho que foi um chileno lá em Copacabana. Eu fui com a minha família lá dar uns passeios lá de noite. Ele fazia assim motos, bicicletas, instrumento musical de arame, né? Inclusive eu tenho a minha bicicleta de arame. Aí eu perguntei para ele, mostrei minha logo, se ele fazia, peguei o WhatsApp dele. Deixa eu pedir minha esposa para pegar ali. Pega a bicicletinha de arame ali fora. Né? Aí ele fez duas bicicletas para mim. Aí eu levei no evento, né? Na lojinha, levei no evento. E aí tinha uma outra lojista lá, e ela ficou encantada pela bicicleta e queria comprar. Eu falei, eu não vendo esse tipo de bicicleta. Eu faço uma troca com você. Essa daqui, ó. Ah, que legal, hein? Aí, o artista Show. Eu vou botar na descrição depois do IGTV, eu vou colocar também ele lá. O artista é tremendo ele. E essa daqui é uma bicicletinha que eu tenho já antiguinha já. Que eu comprei com um artista de rua também. Eu achei muito legal. Legal. E eu fiz uma troca. Tinha uma segunda bicicleta da Bikeanda, né? E eu fiz uma troca com ela. E troquei por outro produto. E falei, não vale a pena vender minha bicicleta. Eu faço uma troca. Porque eu vou ter acesso a ele de novo. Vou lá e peço para ele fazer uma outra bicicletinha para mim. E foi muito interessante. E o Bozolândia aí também me chamou muita atenção, que ele trabalha com material reciclado, né? Ele pega os materiais reciclados ali, vai fazendo. E com certeza eu vou lá visitar ele lá e buscar qualquer coisa que ele tenha de bicicleta. Legal. Murilo, importante esse trabalho. Com certeza. Achei muito legal mesmo. Murilo, acho que não sei se alguém tem mais alguma pergunta, né? Vamos ver se tem mais alguém que queira alguma curiosidade sobre o Aro 60, sobre a Bikeanda, né? E vai ficar lá no nosso IGTV gravado. Olha, ele está falando aqui para a gente marcar um papo, com certeza vou marcar sim. Murilo falou que fez só 3 lives, vai que vem a 4ª live do Aro 60 aí. O nosso objetivo da nossa live também é... A 4ª está agendada, vai ser terça-feira que vem. Terça? Então pode ser a 5ª, né? Isso. O nosso objetivo da nossa... Pode ser, né? Legal. O objetivo das nossas lives aí pode ser também incentivar o pessoal a fazer lives, a promover. E eu acho que ele faz um trabalho muito legal. Ele está tirando resíduo, né? Ele faz que os artesanatos são feitos com plástico, né? Então ele está tirando o resíduo ali das ruas, né?
os oceanos, né? Nossa, nem fala. Agora tá aumentando mais ainda, né? Com os equipamentos de proteção. Com certeza. Eu vou estar aqui, ó. Já vou buscar o app do pedal. A gente É vai o tentar. KM, é o KM Solidário, é arroba KM Solidário. Vou botar aqui na Para quem descrição quiser, aqui. vamos ver se é esse aqui mesmo, para eu não estar falando errado. KM Solidário app. Vê se É, KM Solidário app. isso, esse é o perfil no Insta. E se você entrar, tem para Android, tem para iPhone também, iOS, e dá para baixar. Aí baixando ele, abrindo no Strava, dá para fazer o plugin. E sempre que você correr ou andar, você reverte esses KMs. E também tem uma outra parceria muito legal que eu estava esquecendo. Aí a gente, né, o Aro 60 tem bastante apoiador hoje, Itaú, Fundação Volkswagen, e a seguradora Luna. Oi, Luna, esse é a seguradora especializada em bicicleta. Então, a gente é um modelo que você pode contratar no aplicativo, é bem baratinho, de acordo com a bicicleta. Eles fazem a partir de bicicletas de R$ 300, então dá para todo mundo ter o seguro, evitar dor de cabeça. Acho que é uma dica aí também, né, nesse momento que já está tão difícil ter a nossa companheira aí furtada, não seria nada legal e ainda ficar com esse prejuízo. Então dá para fazer, e quem faz o seguro pela Luna reverte também parte do valor para o Aro 60. Então esse tipo de parceria para a gente também é bem legal. Eu vou pegar aqui o link e vou te mandar, Ricardo, depois se você puder mandar aí para a galera. Eu Sim, tô... sim. Eu ia falar com você. Depois você me passa todos os links que você queira também divulgar, que a gente joga lá na descrição do GTV, e depois essa descrição vai ser a mesma descrição do nosso canal do YouTube lá. Eu fiz isso com o legal. Ceroba, eu fiz isso aqui com um grupo de pedal também, que é um casal de empreendedor no ramo da moda também. Aí ele pegou todos os amigos lá que são empreendedores lá da região dele, lá de Seropédica. A gente jogou lá na descrição lá o Instagram lá para divulgar mais ainda. Que legal. Isso que você está fazendo de fazer do papo com negócio de bicicleta é muito interessante. E esse pessoal da Luna e do app do KM Solidário, a Aline das Senhoritas, tem bastante gente legal aí para ser entrevistando também. Depois a gente pode trocar esses contatos. Pode Bastante deixar, negócio pode deixar. novo, bem Gostaria sim. acessível aí, bacana. Até para a gente ter, de repente, ter uns insights aí para a gente implantar algumas coisas aqui no Rio, né? E já me sinto aí embaixador do KM Solidário aí, se tiver de repente depois um material aí para a gente poder divulgar, a gente divulga aqui, porque o pessoal usa bastante o Strava aí. Legal, vou Aqui mandar no no WhatsApp depois alguma coisa para você encaminhar para os grupos. Se o pessoal do grupo, se os grupos aderirem, para a gente vai ser super legal. Tá, pode deixar. A nossa intenção é essa, né? Ajudar e multiplicar. Ótimo. A nossa intenção na live é essa. E ficar aqui também, né? A Bikeando quer ficar presente aí na mente das pessoas, né? E conhecer o público, né? Hoje, né? A gente só estava como uma marca, né? Agora a gente está botando a cara aí para aparecer também, né? Falar um pouco da minha personalidade, né? Não do meu dia a dia, até porque não é um blog, né? Mas a minha primeira live foi explicando quem eu era, da onde eu sou, qual foi a ideia, né? Como eu cheguei a constituir a marca, né? E a segunda já foi entrevistando,
fiz algumas pesquisas, algumas pessoas também me perguntaram, tal. Fiz uma pesquisa, assisti alguns vídeos de pergunta no YouTube, e depois dessa entrevista de emprego que eu fiz pela internet, eu acho que foi O divisor de águas. o divisor de água, isso aí. A mão suou, né, na primeira vez, gaguejei e vamos embora. Murilo, acho que normal, essa foi né? com certeza, eu acho que essa foi uma das melhores lives, até porque a gente emendou aí a segunda já. Eu acho que essa Estamos aí. Então, eu quero só agradecer, meu camarada, a oportunidade aí de conversar com você. Inclusive, aquele convite que você fez para mim, levar minha loja para aí, quando eu tiver a oportunidade eu vou aceitar. Eu estava até fazendo testes nela final do ano agora e consegui identificar um probleminha ali que tinha, mas tinha resolvido e ia começar a vender através dela, né? Porque também queria, a minha ideia foi lá no curso, eu também queria envolver a bicicleta na minha venda, né? E a minha ideia é ter bicicletas na minha vitrine, mas como ainda não consegui ter minha loja, por que não ter minha loja em cima da bicicleta? Eu quero que a bicicleta esteja presente em todos os momentos. super legal. E uma experiência boa que eu tive lá do Ciclo Experiência, né? O Pedalentos, eu fui tirar uma dúvida com ele de como ele fez aquela live lá com 3 pessoas, e ele postou uma foto com um reboque. Aí eu perguntei para ele qual era a marca, até para mim pegar um gancho ali do tipo de conexão com a bicicleta. E a gente iniciou ali um papo, ele gostou da ideia, e de repente saiu uma live com ele também. O Fábio é demais. Isso, já surge uma amizade ali. Sou fãzão dele. Inclusive ele falou que estava disposto a fazer quando eu for vender, porque eu vou vender na Zona Sul, né? A ideia é vender... A ideia, na verdade, é unir a venda em cima da bicicleta e unir uma coisa que eu estou querendo fazer há muito tempo, que é uma cicloviagem. A ideia é juntar ali uma cicloviagem fazendo a venda, né? E vamos ver, ele falou que está até disposto para fazer isso comigo. E depois da pandemia, vamos ver se eu consigo botar em prática. Vai treinando, porque ano que vem, o Fórum Mundial da Bicicleta, que esse ano ia ser no Nepal, ele é o fórum organizado pela sociedade civil, pelas ONGs. Tá? Essa seria a 9ª edição, ano que vem vai ser a 10ª, se não me engano, e vai ser em Rosário, na Argentina. Dá pra ir de bike, hein? Dá pra ir de certeza. bike. Com certeza. Agora, muito legal isso. E quando você quiser retomar, você tiver com a loja, entra lá no Delivery Justo, quando você voltar a vender, faz o seu cadastro e a gente encaminha aí um contato legal no pessoal que faz a entrega de bicicleta de forma segura e aí você não precisa se expor ao risco. Essa turma que desenrola para você, que eles, né, são profissionais, sabem se cuidar, então deixa esse convite para você e para quem estiver aí nos assistindo, entrar lá no aro60.org.br/delivery justo e usar a bicicleta no seu cardápio. Com certeza, meu camarada. Então, agradeço aí de novo e vamos aí se adaptando, se modificando, se reinventando nessa pandemia, né? Agradeço aí por participar da nossa live. Eu que agradeço, grande live. E a gente continua nosso papo ali depois pelos bastidores, aí tu passa pra gente aí os arrobas, né, pra gente divulgar e estreitar novas conversas aí. Beleza, meu camarada? Combinado, Ricardo. Muito obrigado. Valeu mesmo. É um prazer ter participado. Até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Obrigadão aí. Valeu. Tchau, tchau.